Joel capítulo 3. Essa mensagem, o tema dela é uma pergunta. A pergunta é: como você tem se mostrado? De que maneira nós estamos nos mostrando, irmãos? E nós estamos nos apresentando diante das adversidades, diante das lutas, diante das dificuldades. No livro de Joel, no capítulo de número 3, nós vamos ler dois versículos aqui, o versículo 9 e o versículo 10. Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10. Amém? O livro de Joel, ele faz parte de um grupo dos profetas, considerado talvez o primeiro profeta menor, vai ter ali Isaías, Jeremias, aí vem Ezequiel, Daniel, e depois temos aí Oséias e Joel. Amém? Joel capítulo 3, versículo 9 diz assim: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Versículo 10: forjai espadas das vossas foices, forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, e diga o fraco: eu sou forte. Amém? A Bíblia não está dizendo, irmãos, para a pessoa que é fraca, confessar que ela é fraca. Amém? Há momentos, irmãos, que nós realmente somos fracos. Não é para você simplesmente ignorar isso, Que há momentos de fraqueza que a gente está passando. Mas quando você estiver passando por algum momento de fraqueza, você não deve confessar a fraqueza. Você deve confessar que você é forte. Amém? Então diga ao fraco: eu sou forte. Às vezes, irmãos, nós queremos dizer: não, mas eu estou sendo sincero, Estou passando por uma luta, estou passando por uma batalha, eu estou fraco realmente, então fico confessando. A Bíblia não fala para nós fazermos assim, irmãos. Porque nós vivemos da fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Então, quando você fala pela fé, você está chamando à existência aquilo que você deseja. Então, se você começa a repetir a situação, se você repete aquilo que você está vivendo, é aquilo que você vai continuar tendo. Então, a Bíblia está dizendo: diga ao fraco, eu sou forte. A pessoa está doente, irmãos, ela tem que começar a chamar o quê? A cura. Ela tem que começar a dizer: não, eu estou curado. Porque nós temos base, irmãos, na palavra para dizer isso. Nós temos base na própria palavra. Quando nós olhamos para Isaías 53, quando diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. Então, pela fé, irmãos, nós já podemos confessar: eu sou curado. Mesmo o corpo sentindo ali o sintoma, mesmo o médico tendo ali dado o diagnóstico, que é desfavorável, que é um diagnóstico negativo, mas a pessoa ela pode falar pela fé: eu estou curado. E aí nós podemos expandir isso aqui, irmão. Já pensou se a Bíblia ficasse aqui, dizendo: diga o fraco, eu sou forte, diga o doente, eu estou curado, diga o que está pobre, eu sou rico. Não, nós podemos avançar na palavra. Então é a mesma coisa. Quando você está passando por alguma adversidade, não confesse em si a adversidade. Confesse, comece a profetizar aquilo que você gostaria de ter. Amém? Olha o que diz no livro de Provérbios, capítulo de número 24. Volta um pouquinho aí. Provérbios, capítulo 24. Versículo de número 10. Provérbios 24, 10. Diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia,
a tua força será pequena. Olha só, irmãos, a pessoa ela está, né, passando por uma angústia, ela está passando por uma aflição, ela está passando por um momento, né, de adversidade. Se ela se mostrar, né, diante da situação, se ela se mostrar frouxa ou fraca, né, você pode entender aqui, ela não pode, irmão, se mostrar. Ela tem que se mostrar como? Ela tem que se mostrar forte. Por mais que tudo esteja ali, irmãos, né, dizendo que ela não consegue, que não dá, mas a pessoa ela tem que o quê? Juntar força e dizer, eu posso. Né? Ousar dizer, como Paulo dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse, eu sei estar abatido, eu sei passar necessidade, né? Eu sei, né, estar bem. Então nós temos que saber, irmãos, passar em todas as situações, mas sabendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Deus, irmãos, Ele não é conosco só quando nós estamos bem. Deus não é com a pessoa, irmão, só quando ela está lá no auge, né, da sua carreira, seja lá qual for ela. Não, Deus ele está com a pessoa, irmãos, no momento de abatimento. Então, quando eu estou abatido, quando eu estou me sentindo fraco, o que eu tenho que dizer? Eu tenho que juntar forças e dizer, eu posso todas as coisas no que me fortalece. Eu posso tudo no Senhor, porque é Ele que me fortalece. Então, eu não posso dizer eu sou fraco. Eu não posso me mostrar fraco para a adversidade. Se eu me mostrar frouxo, né? A palavra frouxo aqui é fraco, é desesperado, uma pessoa está desesperada. Então a pessoa, já pensou, você está diante de um problema, imagine você é um pai de família, né? Como que o pai ele tem que se mostrar, irmãos? Né? Às vezes ali ele tem que, né, engolir, né, o que está passando, às vezes não mostrar para o filho que realmente é daquele jeito, já pensou? Ele tem que se mostrar que está bem, né? Às vezes o marido diante da esposa tem que engolir o choro, né? A esposa às vezes está diante dos filhos, diante do marido também, vai ter que situações que ele vai ter que se mostrar forte. Por dentro às vezes está arrasado, né, irmãos? Mas isso é falsidade? Não, não é falsidade, irmãos. Não é questão de falsidade. É você não aceitar a situação em si, porque dependendo de como você se mostrar, é o que você vai ser. A situação ela vai te abater mais ainda se você se mostrar frouxo. Mas na hora que você está passando. Um exemplo, irmãos. Eu não sei se já aconteceu com você. Se você, às vezes, está com um sintoma, né? Algum tipo de sintoma. Por exemplo, vem um sintoma de um resfriado, aí o seu corpo começa a ficar aquela moleza. Irmão, se você se entregar, você vai deitar, você vai colocar um cobertor na cabeça ali, né? E o seu corpo só vai querer ali, né, ficar amuado. Mas quando a pessoa, irmãos, ela fala assim, não, eu não vou aceitar isso, eu tenho um monte de coisa para fazer, né? Eu tenho minhas obrigações para fazer. E ela se levanta, irmãos, ela fala, não, eu vou fazer. E ela vai, ela se esforça. Aquilo ali desaparece da pessoa, irmãos, assim, né? Às vezes parece de uma maneira até milagrosa. Mas por quê? Porque a pessoa não aceitou aquilo ali. Ela se mostrou forte diante da adversidade dela. Então o corpo reagiu de acordo, né? Isso aí, irmãos, até a própria medicina pode explicar isso, né? Até a ciência explica isso aí. É um exemplo, né? Você já viu o caso, né? Tem um caso que é bem conhecido na internet acho que não lembro se foi uma mãe que o carro tinha caído em cima do filho, né? E a mulherzinha magrinha ali, irmão, na hora que ela viu aquela situação, a mulher pegou o carro e ergueu para o filho sair de baixo. Como que a pessoa faz um negócio desse, né? Mas ela constantemente ela faz isso? Não, foi um momento. Aí os entendidos explicam, né, que na pessoa, quando ela está diante de uma situação adversa, irmãos, ali um instinto de mãe, né, de protetora, ela tirou força que eu não tinha. Né? Ela fez uma coisa ali, né, fora do comum. Por quê? Porque ela não, o momento em si fez com que ela reagisse isso. Isso quer dizer que nós podemos também nos provocar, né, esse tipo de coisa, essa força, puxar essa força para nós, mesmo quando nós estamos nos sentindo fracos. Amém? Então não se mostre fraco. Diga o fraco, eu sou forte. A situação, por exemplo, nós estamos vivendo essa pandemia, né, no momento. Irmãos, é a adversidade que chegou. Mas já pensou, irmãos, se nós que somos de Deus começarmos a nos mostrar fracos? Se você que é de Deus começar a se mostrar, às vezes, amedrontado diante da situação, o que as pessoas que são, né, incrédulas, elas vão pensar de nós?
Nós somos o exemplo, né? Por que eu dei o exemplo aqui do pai, né? Que às vezes ele tem que engolir, né? Engolir o choro, tem que se mostrar ali. Não, tá tudo bem. Por quê, irmão? Você não pode mostrar para um filho uma fraqueza, né? Um exemplo. Por quê? Porque vai abater os filhos. Poxa vida, se o pai está desse jeito, imagina a gente, né? Então, nós, por exemplo, somos o povo de Deus, a Bíblia diz que nós somos a luz, somos o sal, né, da terra. Então, eu tenho que mostrar, irmãos, uma diferença. Não, já deu tudo certo. Essa pandemia aí já passou, em nome de Jesus, nós vamos vencer. Não estou dizendo, irmãos, que a pessoa não vai tomar os cuidados dela, né? Ela não vai se precaver. Igual eu estava conversando com uma pessoa hoje, e disse que até era uma pastora estava falando comigo, disse que uma mulher de um outro ministério aí, disse que ela, eu não uso máscara, eu confio no meu Deus. Nossa, né? Que pessoa de fé, né, irmãos? Não é fé, irmãos, é loucura. A Bíblia fala para você não tentar a Deus, né? Então não é você vai forçar uma situação, não é isso. Mas você não mostra, né? Não mostra abatimento também diante da situação. Porque aí tem dois extremos, né? Tem a pessoa que quer dar uma de super crente, né? Não, eu sou de Deus, isso não vai me pegar, não. E tem outros que já também não, tá amarrado, em nome de Jesus. Aí vigia, né? Aí não faz nada, né? A pessoa não faz nada. Então são dois extremos, né? Eu tenho que tomar um cuidado, né? Mas eu não posso demonstrar medo. Eu não posso demonstrar medo, mas também eu tenho que tomar os cuidados. Amém? Então, não posso me mostrar frouxo diante da minha adversidade. Como é que eu estou me mostrando? Como é que eu estou me apresentando para o meu adversário? Né? No livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Nós não podemos, irmão, desanimar diante das adversidades. Você tem que se mostrar, né, otimista. Porque tem gente que é pessimista, né? Ah, mas e se não der certo? Ah, mas e se, né? Ah, tem que mostrar positivo, tem que mostrar otimista. No livro de Juízes, capítulo 6, nós vamos pegar a partir do versículo 11. Do versículo 1, irmãos, até o versículo 10, a Bíblia fala ali, irmãos, um relato do que estava acontecendo com Israel. Os midianitas, irmãos, eles estavam invadindo as plantações do povo de Israel e estavam acabando com tudo. E o povo de Israel, nessa situação, ao invés deles se colocarem na posição ali, eles se amedrontaram. Eles começaram a entrar nas cavernas, irmãos, começaram a se ocultar, a se esconder. Então, ninguém tinha coragem de ir lá e enfrentar o inimigo. Então, eles vinham e devastavam tudo. Tudo que eles semeavam, tudo que eles plantavam, vinha lá os midianitas e acabavam com tudo. Aí o povo buscou a Deus, né? Eles clamaram ao Senhor. E aí Deus mandou um profeta dizer: olha, eu falei para vocês não temerem os deuses dos amorreus, né, perante os quais vocês vão estar, mas vocês não deram ouvido à minha voz, e por isso eu entreguei vocês nas mãos dos midianitas. E a Bíblia diz que Deus entregou Israel, né, nas mãos dos midianitas ali por 7 anos, irmãos. Durante 7 anos ali, era tudo que eles plantavam, imagina, irmãos. Você já percebeu que tem muito isso, né, na Bíblia? 7 anos, era 7 anos de fome. Nós vimos outra mensagem, né, do faraó lá, ele teve o sonho, foram 7 anos de fartura, depois vinham 7 anos de abundância. Aqui foram 7 anos, irmãos, de miséria que o povo de Israel passou. Eles estavam empobrecendo muito, diz a palavra. Mas tudo por causa, irmãos, da rebeldia deles. E aí o povo estava lá, irmãos, amedrontado. Só que tinha um cidadão ali que estava agindo diferente, que era o Gideão. No versículo 11, a palavra de Deus ela diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Besrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Já falei sobre isso aqui, mas vale lembrar, né, irmãos? Que aquilo que o Gideão está fazendo é totalmente fora do comum. O que era o comum, irmãos? O trigo, ele tinha que ser malhado, né? Tinha que ser beneficiado na eira. Era um lugar externo, né? Ao vento. Ali era tirado o trigo da palha, né? E
o próprio vento ele já fazia o trabalho ali de jogar fora aquela palha, ficava só o grão. Então era uma coisa bem mais fácil, você se beneficiava da própria natureza, né, do vento ali, para poder fazer o trabalho. E o Gideão, irmão, não tinha como, se ele fosse fazer isso lá, imagina ele sozinho, né, contra todos os midianitas, porque o restante de Israel não saía para fora, o restante ficava tudo escondido. Então o que o Gideão fez? Tá bom, eu não tenho como ir para a eira, então eu vou para o lagar. Era o lugar que se pisava a uva. Era um tanque, né? Era uma espécie de tanque ali onde se pisava uvas. E o que ele estava fazendo? Ele estava malhando o seu trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Ele não aceitou a situação. Ele não se conformou, irmãos, e ficou ali de braços cruzados, lá, eu sou mais um, o que eu posso fazer? Não, ele foi fazer alguma coisa. Irmãos, aí Deus, ele olha para esse tipo de pessoas, quando ele vê uma pessoa esforçada. Quando ele vê alguém se empenhando, irmãos, e querendo fazer, é essa pessoa que Deus vai contar com ela. E não com aquele que está se acovardando, né, diante da dificuldade. Não para aquele que, porque está fraco, está dizendo, eu sou fraco, eu não posso nada, quem sou eu? Eu sou, quem eu sou? Eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. E eu posso tudo naquele que me fortalece. E está lá o Gideão, né? No versículo 12 diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Veja, irmãos, que Gideão, aos olhos do Senhor, era um varão valoroso. O anjo de Deus, irmão, não vai ser enviado para um varão medroso. O anjo de Deus, irmão, ele não é enviado para a pessoa, irmãos, que está se acovardando, para a pessoa que não quer ir adiante, né? Não, ele vai ser com a pessoa que se esforça. A Bíblia diz, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu serei contigo. Então, Deus vai ser com quem? Com quem se esforça. Amém? Versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Você vê que apesar dele ser um homem esforçado, né? Ele era do povo de Deus, irmãos, era da nação de Israel. Ele era um homem esforçado, mas ele já estava desacreditado até de Deus. Né? Na situação aqui, ele estava pensando que Deus, Deus estava contra o seu povo. Não, não era. Aquilo ali tinha uma razão. Irmãos, é aquilo que nós vimos até numa segunda-feira, acho que na segunda-feira que eu falei aqui. A maldição, irmãos, ela sem causa, ela não se cumpre. Aliás, na sexta-feira que eu estava falando sobre a questão da maldição, né? Que Deus ele transforma a maldição em bênção. Mas a maldição sem causa, ela não vai se cumprir. Se está tendo uma maldição na vida da pessoa, tem uma causa. Então não adianta a pessoa ficar simplesmente ali, não, Deus está condenando o seu povo. Mas por quê? Tem uma causa. Fizeram uma pergunta para o missionário R.R. Soares, né? Essa pandemia aí é de Deus ou do diabo? É claro que é do diabo, irmão, não tem nem sombra de dúvida. Né? Foi o diabo, né, que está fazendo isso aí. Como é que eu vou acreditar, irmãos, que foi Deus que mandou? Não, peraí. É o inimigo que trouxe. Agora, há uma permissão de Deus, por que Deus permitiu? Né? Talvez tenha uma causa. A maldição está vindo, sem causa ela não vai se cumprir. Então tem uma causa. Mas nós somos de Deus, nós temos que ficar na nossa posição, nós temos que combater. Agora, se os que são de Deus não estão achando que é de Deus, irmão, então eu não posso nem recorrer, né? Eu não posso nem recorrer ao Senhor, eu não posso nem orar. Não, Deus, essa praga aí veio, né, sobre a humanidade, mas o Senhor pode livrar o seu povo. É onde nós temos que nos mostrar o quê? Fortes, não vamos mostrar frouxo. Aí diz aí o versículo seguinte, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quer dizer, eu estou te enviando, Gideão. Vai nessa força aí que você tem aí, ó. Vai nessa garra que você tem. Vai nessa determinação que você está. Você vai longe. Você vai vencer esses inimigos. Eu vou usar você, porque eu conto com pessoas como você. Só que como ele está meio desacreditado ali, você tinha que, né, o Gideão ele vai começar a fazer prova, né, com o anjo ali, mas eu quero ter certeza que Deus é comigo. Né? Irmãos, você tem certeza que Deus é com você? Porque o que dá para nós, irmãos, a segurança de fazermos algo é quando nós temos a certeza que Deus é conosco.
E você tem que ter essa certeza. Lembra do Moisés? Quando Deus mandou eles lá, e quando Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for conosco, o Senhor nem nos manda subir. Eu não quero ir sem o Senhor. Mas se o Senhor for conosco, então nós vamos. Então é essa determinação que nós temos que ter dentro de nós. Aí diz mais aí o versículo seguinte, versículo 15, né? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Olha a situação, irmãos. Né? Uma crise que está ali em todo o Israel, os inimigos atacando tudo quanto é lado, a fome surgiu, né? A miséria começando a aparecer, o Gideão ali lutando para salvar um pouquinho do trigo que estava lá, vem o anjo para falar com ele, falou, olha, Deus vai usar você, Gideão, eu sou contigo, você é um varão valoroso, vai nessa tua força. E ele começa ali, irmãos, a questionar, e ele começa a olhar para a situação dele. Nós não podemos olhar para a nossa situação. Nós não podemos olhar para a nossa capacidade em si, senão você vai desanimar. Né? Às vezes você for olhar para a sua capacidade em si, você vai desanimar. O que ele está dizendo? A minha família é a mais pobre de Manassés. Quer dizer, se o senhor puder procurar outro alguém, tem alguém que está melhor que eu. Está vendo aqui o trigo que eu estou malhando aqui? É tudo que a gente tem. Você não tem como procurar outra pessoa, não. A minha família é a mais pobre de Manassés e eu, então, sou o menor da casa do meu pai. Tem tanto homem aí que só pode usar, homem de guerra aí, cara forte. Eu sou o menor da casa do meu pai. Irmãos, Deus, Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Amém? Deus, Ele vai pegar as coisas que são loucas para confundir as sábias. As coisas que não são para confundir aquelas que são. É aí que está a glória de Deus. Porque se Deus já vai pegar aquilo que já é, irmãos, como é que Ele vai ser glorificado? A pessoa vai se vangloriar e dizer que é por causa da sua capacidade, que é por causa da sua força. Amém? Quando Deus pega lá, irmãos, lá o Davi, né, um garoto ainda, para enfrentar um gigante, era ali que Deus seria glorificado, irmãos. Porque pega uma coisa que não é. Se Deus vencesse com um exército imponente lá, dizia, não, foi a força do braço deles. Né? Foi a força do braço deles. Não, mas até no caso aqui de Gideão, você vai ver que depois lá, o Gideão ele junta lá 32 mil homens para lutar com ele. Deus olhou assim e falou, não, Gideão, tem muita gente aí. Se vocês vencerem desse jeito aí, como o Gideão estava naquela, né, nessa transição aí, não, eu sou o menor e tal, então eu vou mostrar para você, Gideão, que eu uso é coisa pequena mesmo. Juntou 32 mil e falou, não, é muita gente. Faz o seguinte, apregoa entre eles aí, fala assim, ó pessoal, quem tiver com medo, quem for covarde, pode voltar. Pode voltar, pode sair. Irmãos, saíram 22 mil. 22 mil homens se retiraram. Ficou apenas 10 mil. 10 mil homens. Bom, é um exército razoável, né? Para enfrentar ali os inimigos, né? Aí o Gideão está falando 10 mil homens, né? Acho que dá para vencer. Deus olhou novamente e falou, muita gente ainda. Ainda dá para filtrar mais aí ainda. Tem muita gente, Gideão. Faz o seguinte, leva eles nas águas e lá você vai observar. Você observa lá, manda eles beberem água. Aquele que pegar a água ali e trouxer até com a mão até a boca, você separa de lado. Aquele que abaixar para lamber igual cachorro, você separa eles de lado também. E ali, irmãos, resumindo, daquela peneira ali novamente, Gideão observou que 300 fizeram conforme ali Deus esperava. E Deus falou, Gideão, é com esses 300 que você vai vencer. Essa hora deve ter sido um susto, né? Deve ter sido uma surpresa para o Gideão. Eu acho que ele pensou, bom, pelo menos aqui do outro lado, né? De 10 mil separou 300, ainda ficaram 9.700, né? Bom, deve ser, às vezes nem é, irmão. Deus não vai usar aquilo que é, às vezes, aos nossos olhos, que aparentemente é o que parece ser. É aquilo que a gente acha que não é. Então, Deus pega os 300 e com os 300 Gideão vai vencer. Aqui Gideão diz, eu sou o menor. A minha família é mais pobre. Não tem problema, Gideão. Isso para mim não é impedimento. Aí diz aí o versículo seguinte, né? 16.
E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha, irmãos, como que Deus ele reduz a coisa. Você vai ferir eles, são muitos, mas para mim é como se fosse um só. E para você vai ser como se fosse apenas um homem. Com esses 300 lá, que depois foram lá e venceram, irmãos. O Gideão, ele tinha esse problema, né? Ele era meio desacreditado da coisa. Ele fica pedindo, aí ele fala assim, eu quero saber se Deus é comigo mesmo. Aí ele começa a fazer prova, né? Fala assim, olha, se Deus é comigo, eu quero uma prova. Aí, se eu vou colocar um capuchinho de algodão lá no sereno à noite, e amanhã eu quero que tudo esteja molhado e só o algodão esteja seco. Aí ele acordou, foi lá no dia, estava daquele jeito que ele falou, só o algodão seco. Ele falou, não, quer mais uma prova. Agora eu quero o contrário, né? Agora eu quero que só o algodão esteja molhado e tudo em volta seco. Chegou no outro dia lá, só o algodão estava molhado e tudo em volta estava seco. Deus é comigo. E foi. Enfim, irmão, Deus vai trabalhar às vezes com a nossa limitação. Amém? Agora, não se mostre fraco. No dia da sua adversidade, se coloque de pé, se erga, diga, não, Deus é comigo, eu vou vencer. É porque Deus é comigo, não é por causa da minha capacidade. Porque se você começar a confiar na sua capacidade, meu irmão, aí você já está fora, né? Da vontade de Deus. Gideão, mas eu sou pequeno, a minha família é menor. Não, não é por causa disso, daquilo, Gideão. É por quanto eu hei de ser contigo. Diga graças a Deus. Como é que você está se mostrando? Irmãos, não enalteça, né? Não exalte o seu problema. Exalte a Deus. Tem gente que exalta o problema. Não vai dar tempo de a gente pegar aqui. Não sei se você se recorda, naquele episódio lá no livro de Números, né? Lá em Números 13, quando Moisés ele manda ali os 12 espias para subir a terra de Canaã, para espiar a terra. Eram homens cabeças, irmãos, os maiorais de Israel, só homens selecionados, não foi qualquer um, não. Aí o Moisés mandou os 12 lá e eles voltaram, irmãos. Acho que a cabo de 40 dias, se não me engano, eles voltaram de lá. Trouxeram lá uma amostra do fruto da terra, né? Um cacho de uva, precisou de 2 homens para carregar. E chegaram diante de Moisés, diante do povo, falou, pessoal, ó, voltamos de lá, fomos lá espiar a terra. Realmente, a terra é nota 10, boa terra. É realmente uma terra que manda leite e mel. Tá aqui, ó, vocês estão vendo o fruto, né? Nós trouxemos uma amostra, o povo deve ter olhado ali, já se animaram e tal, né? Só que aí começa, irmãos, um relato negativo. A Bíblia diz assim, irmãos, eles infamaram a terra. Infamar, irmãos, tem o significado de difamar, né? Você difama uma pessoa, você começa a olhar, em vez de falar a qualidade da pessoa, você começa a falar algo negativo sobre a pessoa. Você põe a pessoa lá embaixo. E você está vendo a pessoa desse jeito aí, mas isso é caluniadora, isso, aquilo, outro, começa a denigrir a pessoa. E eles fizeram isso, eles começaram a infamar a terra. Falaram, olha, a terra é boa? A terra é boa, tem fruto e tal, mas tem os inimigos lá, rapaz. Os homens lá, rapaz, nossos inimigos, nós vamos ter que enfrentar. Rapaz, são os gigantes que moram lá. Nós, diante dele, parecíamos ali gafanhotos. Infamar a terra, irmãos. Como é que você está fazendo? Como é que você está se portando diante da sua adversidade, diante do seu problema? Você está enaltecendo o inimigo ou você está enaltecendo a Deus? Não, mas espera aí, quem que é esse inimigo diante do Deus que nós servimos? Era isso que eles tinham que ter ali, irmãos. Né? Eles eram os maiorais. Volto a dizer, irmãos, se nós que somos os maiorais, se nós que somos os cabeças, nós não nos posicionarmos, imagina dos outros, o que será? Imagina o que será se nós que somos os cristãos, que cremos em Deus, irmãos, começarmos agora a usar de negativismo, né? Dizer, não, mas o negócio está feio, vai piorar. Mas o que as pessoas vão dizer? Não, nós temos que ser positivos. Amém? Então, como é que você tem se mostrado diante da sua adversidade? Se você se mostrar frouxo no dia da sua adversidade, a sua força será pequena. Não, se mostre forte, que a sua força será grande, em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus.